Então, doutor Boni, muito obrigado, viu, pela possibilidade da entrevista. O senhor que é advogado, que é ambientalista, eu gostaria que o senhor falasse então um pouco sobre o seu currículo e o seu trabalho aqui na cidade de Campinas. Bom, eu fiz pós-graduação em gestão ambiental na Unicamp. De lá para cá, isso em 2005, aí eu fui eleito membro do CONDEMA, Conselho Municipal de Defesa do Meio Ambiente, aqui de Campinas, gestão 2005 até 2007. E nesses 2 anos no CONDEMA, entre tantas defesas do meio ambiente em geral, o meu foco sempre foi a arborização urbana, pois a lei municipal de arborização, que data 17 de junho de 2003, ela vem sendo violada reiteradamente, seja pela sociedade, seja pela Prefeitura de Campinas, seja pela concessionária de energia elétrica. É difícil enfrentar o poder político como ambientalista. Insisti, de 2009 até agora voltei no CONDEMA. Dessa forma eu consegui fazer com que a lei de arborização fosse cumprida, restabelecendo a criação da Comissão de Arborização de Campinas, denominada Comissão Técnica Consultiva de Arborização Urbana de Campinas. Então, né, doutor Boni, essa falta de árvores, em português claro, né, na cidade de Campinas, traz inúmeros prejuízos ao cenário urbano da cidade. Eu gostaria que o senhor comentasse sobre esses impactos negativos desse problema na cidade. Não, sem dúvida nenhuma. A população precisaria ter mais consciência de todos os benefícios trazidos pela arborização. A existência de árvores, ela prevalece no sistema reprodutivo dos pássaros, que muitos se alimentam justamente de insetos tão perniciosos à saúde humana. Eu destaco aqui para vocês a questão da dengue. No verão nós vamos enfrentar fortes epidemias de dengue pelo Brasil. O calor faz proliferar o nascimento de vários insetos que trazem muitos problemas da saúde. Outro ponto interessante a se ressaltar é a questão do asfalto. A população de Campinas, principalmente, reclama das ruas esburacadas. Entre outros motivos, mas não somente esse, a arborização ela permite que com o sombreamento haja uma temperatura mais amena sobre o solo, sobre o asfalto, impedindo os efeitos dos raios solares batendo diretamente, que vão dilatando, e aí com o peso de caminhões, ônibus e veículos, acabam deteriorando o asfalto. Então, a hora que as pessoas tiverem noção que desde que escolham, e isso precisa então ter um profissional técnico, um engenheiro agrônomo, um biólogo, etc., um engenheiro florestal, escolhendo de forma adequada a espécie da árvore a ser plantada na sua calçada, ele só estará tendo benefícios na saúde própria, no seu bem-estar e, de forma geral, a prefeitura gasta menos recursos públicos na saúde, pois, como eu disse, teremos em uma cidade arborizada menos problemas respiratórios, de vetores de inseto, de enchentes, desmoronamentos, de colocação de famílias em abrigos por causa da enchente. Veja o prejuízo astronômico, bilionário, já estão calculando entre 40 e 50 bilhões de dólares os estragos causados pelo ciclone ou furacão Sandy lá nos Estados Unidos, que atingiu Nova York e Nova Jersey. Enfim, guardadas as devidas proporções, o Brasil, que nunca tinha tido ciclones, teve alguns anos atrás no sul, em Santa Catarina. Então esses eventos climáticos extremos já foram previstos pelos cientistas que, devido ao aquecimento global causado pelos gases de efeito estufa, serão cada vez mais frequentes e intensidade cada vez mais fortes, devastadoras, causando muito prejuízo de forma generalizada para o mundo inteiro. Então, né, doutor Boni, então esse passivo ambiental determina um número mínimo de árvores a serem plantadas na cidade de Campinas. Esse número não foi atendido. Gostaria que o senhor falasse mais sobre isso e quantas árvores faltam a ser plantadas no município de Campinas. Sim, o pesquisador Dr. Ivan Alvarez da Embrapa fez um levantamento, um censo arbóreo, concluído agora no mês de outubro, onde ele identificou a presença de cerca de 120 mil árvores nas calçadas, nas áreas urbanas, e um déficit de 365 mil árvores.
ou seja, quase 3 vezes. Campinas tem aproximadamente 25% do número de árvores que deveria ter. E essa diferença é fundamental para evitar todos esses prejuízos que eu acabei de elencar na resposta anterior. Com um número de 365 mil árvores a mais em Campinas, lembrando que para elas começarem a surtir algum efeito prático de sensibilidade na população, nós estamos falando aí de no mínimo 5 a 10 anos. O ápice vai ser de 30 a 40 anos. Por isso a emergência de se iniciar o planejamento para escolher as árvores certas, para não causar os problemas que a população tanto teme, de forma imediata, porque o crescimento é a longo prazo. Então faltam, em média, 360 mil árvores em Campinas. Realmente é um número bastante expressivo de árvores que faltam, né, na nossa cidade de Campinas. Eu gostaria que o senhor comentasse aos valores que teria um projeto que viabilizasse o plantio dessas árvores aqui no município. Olha, o primeiro levantamento que o Dr. Ivan Alvarez fez aponta no custo de 20 milhões de reais. Porém, nesses cálculos não foram contabilizados a questão dos gastos com a mão de obra que será necessária para abrir as covas nas calçadas, depois fazer o acerto, o cimento, as pedras do calçamento utilizado pelo proprietário, a abertura em si da cova, a matéria orgânica, que é o adubo, o fertilizante, que tem que ser colocado nessa cova para as raízes terem o seu alimento. Nós temos que lembrar que as árvores precisam naturalmente de que as folhas que caem delas ficassem no solo, em contato com a terra, para irem se degradando para servir de alimento. Como as áreas estão impermeadas com asfalto, com calçada, com cimento, é necessário que os homens, as pessoas, façam essa compensação, colocando, entre aspas, o alimento nas covas. Então, com esse gasto sendo contabilizado de mão de obra e dos insumos, lembrando que não se pode pensar em árvores comumente distribuídas em eventos. A lei exige uma árvore de no mínimo 1,80 m de altura. Sendo assim, esse custo chega numa estimativa entre 150 a 200 reais por muda. Se for transferido 365 mil árvores a esse custo para a Prefeitura de Campinas arcar com as despesas, nós teremos um problema insolúvel. A Campinas vive um momento onde seus cofres foram saqueados pelo governo anterior, foram mais de 650 milhões de reais desviados. Existe uma carência enorme e prioritária na questão da saúde pública, na questão da segurança pública, na questão da educação pública. Enfim, os serviços públicos prestados à sociedade, via de regra, não têm a qualidade desejada. Sendo assim, eu vejo como inviável insistir que esse custo seja transferido para a Prefeitura. Particularmente, eu defendo que cada proprietário de imóvel seja responsabilizado pelos custos para o plantio de quantas árvores forem necessárias, de acordo com a Lei de Arborização de Campinas, na frente do seu imóvel. Em média, pessoal, nós temos aí de 1 a 2 árvores no máximo por residência. Podemos generalizar para uma única árvore. Então, um sujeito ter que gastar uma única vez R$200 para ter uma árvore na frente da casa dele é plenamente factível. Por outro lado, você transferir todas as despesas de todos os moradores, de todos os imóveis irregulares, com relação à inexistência de uma árvore na frente da sua casa, para o poder público, vai gerar um gasto muito superior aos 20 milhões estabelecidos tão somente com a aquisição de mudas adequadas. Então temos que transferir as despesas para que cada morador assim o faça, permitindo que a arborização seja algo definitivamente respeitado aqui e estimulado